Bom, eu sou o Silvan, né, para quem não me conhece, aos de fora, né, tem muitos rostos conhecidos aqui. Aqui a gente adota uma lógica de fugir um pouco das formalidades, assim. Então a gente não vai ter uma mestra de cerimônia, a gente não, né, eu acredito muito que na informalidade a gente consegue também se sentir um pouco mais à vontade para conversar, para bater papo, né? Trocar ideias, né? Que é muito do objetivo desse evento, que a gente idealizou lá no ano passado, numa salinha ali do Instituto de Educação Física e Esporte, né? Eu, Felipe, Neís, Eduardo estava junto, Luiz Rodrigo, professores ali do IF, e hoje, né, isso se concretiza, essa reunião, né, dos 3 programas de pós-graduação que estão agora vinculados ao Instituto de Educação Física e Esporte aqui da UFAL. Então, aos de fora, bem-vindos, bem-vindas, aos de casa, bem-vindos e bem-vindas também, né, a esse espaço que tem sido construído com muito trabalho, né, com muita força, né, de muitas pessoas, muitas mãos, né. Não vou cometer esse risco aqui de citar nomes, né, mas os 3 programas, né, de pós-graduação, o programa de mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional, PROEF, o programa associado, né, de pós-graduação em Ciências do Movimento, o PAP-GCM, e o programa de pós-graduação profissional em Educação Especial, o PROPGIS, né? A gente vai usando essas siglas, né, naturalizando elas, e às vezes a gente esquece que precisa explicar essas siglas, né? Então, esses são os 3 cursos que, reunidos, pensamos esse evento para divulgar, para apresentar, né, um espaço também para a gente se conhecer, né, conhecer por dentro esses programas e mostrar, inclusive, já um pouco do que tem sido feito, né? A gente vai ter aqui, durante a segunda parte da manhã e durante a tarde, um conjunto de mestrandos e mestrandas que já estão cursando, apresentando para vocês os projetos de pesquisa, né, as linhas de pesquisa dos programas e os projetos que estão sendo desenvolvidos, como forma de, inclusive, ilustrar que isso e esse espaço é para quem quiser e quem estiver com disposição para fazer um mestrado, né, de qualidade, que é o que a gente tem trabalhado para fazer. Tá? Mas não vou me prolongar aqui, vocês vão entender, compreender, conhecer, né, como está no subtítulo do evento, ao longo do dia, né? Então, ao mesmo tempo que eu faço parte da mesa, eu também, né, vou chamar os colegas aqui que vão fazer essa abertura conosco, para a gente iniciar os trabalhos. Tá? Mas, desde já, agradecer a presença de vocês, né, para vocês, né, por vocês também, que fazemos muito disso, né. Eu vinha pensando no caminho, né, na minha cabeça é um evento de professores para professores e professoras, com professores e com professoras, né. Então, a gente, quando pensou nisso, era muito no sentido de tirar um pouco dessa hierarquização de conhecimentos, né, e a gente sentar junto para conversar sobre a educação física, sobre a educação especial, sobre saúde, sobre desempenho humano, né? É um pouco de tudo o que a gente tem trabalhado nos 3 programas. Mas vamos, então, ao que interessa, né? Então, nessa mesa de abertura, eu vou convidar aqui para compor a mesa o professor Dr. Gustavo Gomes de Araújo, que é diretor do Instituto de Educação Física e Esporte, daqui da Universidade Federal de Alagoas. Vamos lá, Gustavão. Convidar o professor Dr. David Calheiros, que é coordenador do PROPGIS, agora eu já vou usar as siglas, né, professor da Uncisal, da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas.
Obrigado pela presença, David. Convidar à mesa o professor Dr. Felipe Souza, coordenador do PAP-GCM aqui na UFAL. O próximo era convidar o Silvan, que não preciso me autoconvidar, né? Mas convidar à mesa também, aqui um marco importante, né? A gente já explica direitinho para vocês, mas uma retomada aí do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, aqui em Alagoas. Então, convidar à mesa o professor Dr. Ailton Prats, que é professor da UFAL Arapiraca, e agora aqui como representante da Secretaria de Alagoas pelo Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. E, por fim, convidar a nossa professora mestranda, Maria Heloíse Santos, representante discente dos programas de pós do IF-UFAL, mestranda, né, do PROEF-UFAL, entre outras coisas que ela já fez aqui nesse IF, né, conosco. Tá? Eu vou buscar uma cadeirinha para mim, né? Esqueci de fazer a conta e de pegar uma cadeira para mim, mas a Mira vai me ajudar. Muito bem, então, passar a palavra para o nosso coordenador do PROPGIS, o professor David Calheiros. Bom dia. Primeiramente, saudar o professor Gustavo em nome de toda a mesa, né? Dizer que é uma honra estar participando desse encontro, né? Cujo objetivo é divulgar a pós-graduação no âmbito do Instituto de Educação Física e Esporte, né? Dizer que esse também é uma parte de um momento histórico, né, que vive hoje o IF. Estava há pouco tempo conversando com a professora Soraya, professora do PROPEGES, do PROEF também, né, vice-coordenadora. Então, dizer o quanto esse instituto ele tem contribuído para a produção do conhecimento aqui em Alagoas, também regionalmente, né? Isso não é fruto de um momento recente, é fruto de um momento que já vem há algum tempo sendo construído, né? E que hoje consegue dar os seus frutos. Para vocês terem ideia, só no IF há 3 programas de pós-graduação com 3 cursos de mestrado. Na nossa universidade, a universidade que eu faço parte, a Uncisal, nós só temos 4 cursos de mestrado na universidade toda, né? Só para poder dizer o potencial que vocês têm dentro do Instituto. Isso representa a qualidade do corpo docente de vocês, né? A qualidade do corpo docente do IF, de poder sustentar 3 cursos de pós-graduação. Porque nós não conseguimos fazer pós-graduação sem um corpo docente qualificado, né? Isso precisa estar muito bem preparado, né? E na nossa universidade, nós ainda estamos em um processo de qualificação, processo de estruturação de grupos de pesquisa, de associação com outras universidades, para que a nossa universidade, que até pouco tempo tinha apenas uma importância dentro do campo técnico-científico no âmbito da saúde e do desenvolvimento de serviços, possa também produzir conhecimento que possa beneficiar a sociedade alagoana, né? Então, dizer que é uma honra poder participar, dizer que é uma honra de, junto com a UFAL, junto com o IF, desenvolvermos um curso de mestrado na área de educação especial, e dizer também que eu sou fruto também dessa instituição que muito qualificou vários profissionais e contribuiu de forma muito importante para a minha formação acadêmica. Então, queria desejar a todos vocês um excelente evento e que aproveitem ao máximo tudo que esse potente espaço pode oferecer a vocês. Muito obrigado. Bom evento. Muito bem, obrigado, David. Dentro desse mês de abril, aí, já segundo trabalho que desenvolvemos juntos, tem sido muito bom
trabalhar com o David. Está dando uma microfoniazinha, né? Vamos ver se a gente resolve. Muito bem, então passar a palavra agora para o professor Dr. Felipe Souza, coordenador do PAP GCM UFAL. Obrigado, Silvano. Pessoal, bom dia. Bom ver todos vocês aqui, né? Vários alunos nossos, vários egressos, alunos dos programas, professores, né? Todos nós, professores ou futuros professores, né? O pessoal que está na graduação, sejam bem-vindos. Queria cumprimentar a todos do IF, na pessoa do professor Gustavo Gomes, o atual diretor, né? E parabenizar a todos pela grande conquista que são esses programas, né? Fazendo minhas as palavras do professor David. David, né? David, isso. Obrigado, professor David. Eu queria fazer um agradecimento especial ao professor Silvan, que além de coordenar o PROEF, coordena esse evento também, tá, pessoal? Então, ele está em dupla função hoje. Foi uma pessoa fundamental, por mais que a gente tenha pensado na concepção desse evento juntos, ele tomou a frente e acho que é importantíssimo que a gente reconheça esses créditos, né, ao trabalho importante que ele fez para esse evento que está acontecendo hoje. Um evento que é muito importante, né, gente? Assim como o professor David comentou já, a gente ter essas possibilidades de mestrado aqui em Alagoas é algo histórico, é algo que não foi visto antes e com a diversidade tão grande, né, de áreas de atuação, né? São as ciências do movimento, a educação física escolar, a educação física especial. Eu acredito que hoje a gente contemple todas as áreas da educação física de maneira ampla para formação pós-graduação, né? Então, todo mundo que está interessado em continuar a estudar depois da graduação, continuar a se capacitar, atacar problemas reais da sociedade, problemas reais do nosso fazer na educação física, hoje tem essa oportunidade de fazer isso sem sair do Estado. Isso é um privilégio, tá, gente? Um privilégio muito grande. A gente espera contar com todos vocês, né, aqueles que ainda não estão nos programas, que se animem, né, com essas possibilidades. Peguem panfletos, tá? Tem uns panfletinhos ali também caracterizando os programas, né, para vocês conhecerem melhor esses programas. E claro que hoje a gente vai ter aí uma manhã e uma tarde muito rica de discussão sobre esses temas, esses fazeres e as possibilidades de interação, porque agora a gente tem 3 programas, né? Antes a gente não tinha nenhum, agora a gente tem 3. Então precisamos também entender como é que esses programas podem colaborar entre si, né? E acho que um evento como esse, né, Silvan e a todos, né, que ajudaram a conceber e a impulsionar esse evento, é super importante para que a gente possa ter essa possibilidade de compreensão do que o outro faz e de como a gente pode trabalhar junto, né? Porque eu acho que aí juntos a gente vai fazer esses programas maiores, tá? Obrigado. Bem, obrigado, Felipe. Inclusive, fazer uma ressalva importantíssima aqui. Não sei se vai ser exatamente esse o melhor momento, talvez seja, né? Mas hoje é aniversário do camarada Felipe, né? No dia que a gente agendou a data do evento, eu mandei para ele, Felipe, vamos fazer dia 25, por causa... Ele só mandou assim, vamos embora, né? Acho que ele... Depois ele falou, é meu aniversário. Vamos lá, né? Vamos trabalhar no dia do aniversário. Então, eu queria dar os parabéns publicamente ao Felipe aqui. Uma salva de palmas a mais para o Felipe. De muita dignidade, né? Ver o Felipe tão cedo aqui, chegou praticamente junto conosco, trabalhando no dia do aniversário. Não é todo dia que se faz 40. Vou entregar, né? Quarentinha, né? Quarentinha chegou com 2 crianças aí para balançar. Muito bem, Felipe. Obrigado, camarada. Muito bem, vamos em frente. Passar a palavra agora para o professor Dr. Ailton Prates. Ailton, bem-vindo a essa casa que é sua também, né? Bom dia. Gostaria de agradecer o convite, parabenizar a organização do evento e também cumprimentar a mesa aqui, né, na figura do Dr. Gustavo Araújo, o diretor do IF, e os demais coordenadores dos 3 programas, e também a mestranda Maria Heloísa aí, registrar o agradecimento pelo espaço, né? É importante a gente falar de ciência nesse momento que a gente vive no país, né? Defender a ciência é fundamental. 3 programas de pós-graduação, só para vocês terem uma ideia, seria inimaginável quando eu comecei no mestrado na UFBA,
que só tinha um programa de pós-graduação público no Nordeste do Brasil, em 2012. Imaginei, 13 anos depois, nós temos uma instituição, no Instituto tem 3 programas de pós-graduação. Estou falando da educação física, né, no caso específico, mas é importante que quem queria fazer pesquisa em educação física no Nordeste do Brasil tinha que sair para São Paulo, Rio de Janeiro, os grandes centros, aí, o eixo Rio-São Paulo ou o Sudeste, né, onde tinha a maior produção. Então, nesse período, a gente conseguia aqui reunir num momento para chamar as novas gerações para aderir a esse processo de produção científica é imprescindível, fundamental, e parabenizar por isso. Esse é um esforço, para quem está de fora pode parecer pequeno, mas não é um esforço muito grande. E eu sou do curso de Educação Física da UFAL, né, do campus Arapiraca, de Educação Física, licenciatura em Educação Física, e estou aqui hoje representando a comissão provisória do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte do Estado de Alagoas, né? Então, assim, é uma comissão provisória porque o que é o Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, né? É uma entidade científica, né, que abarca praticamente todos os campos de atuação da educação física, né? Então, quem tem interesse em participar da pesquisa em educação física tem que se inteirar um pouco do que é essa instituição e o que ela faz, né? E uma coisa importante para quem está interessado na pós-graduação e acessar a pós-graduação também é participar de evento. E esse ano o Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte está organizando o 24º Combrace, que é o Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, e o 11º CONICE, que é o Congresso Internacional de Ciências do Esporte, que acontecerá na USP, em São Paulo, de 1º a 6 de setembro. E aqui a comissão provisória, que nós, como é o sistema do colégio, né? A comissão provisória existe quando não há número suficiente de associados no Estado. Só que, felizmente, com o esforço aqui do campus Arapiraca, né, do curso de Educação Física, o esforço de Silvan e do curso de Educação Física aqui também do campus AC Simões, nós fizemos um esforço e nós já temos um número suficiente para se tornar uma secretaria, né? Isso é informação que a gente já pode passar. Então, a Secretaria Estadual do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte será instalada brevemente. E aí foi um esforço nosso muito grande, porque precisa se associar, e nós teremos um evento para fortalecer esse ano também. E para incentivar a participação das pessoas, nós pensamos aqui, enquanto comissão provisória, num evento chamado de Pré-Combrace, também aqui com a participação da UFAL, tanto da AC Simões quanto do campus Arapiraca. Acontecerá aqui no campus AC Simões, no dia 15 de maio, um dia inteiro. Nós teremos uma programação, vamos ter inscrições, e a gente está aqui para divulgar isso, para chamar para participar do Pré-Combrace, que acontecerá, como eu falei, no dia de 1º a 6 de setembro de 2025, na USP, em São Paulo. Gostaria de registrar também a presença da professora Márcia Chaves aqui, que está na comissão com a gente, a professora aposentada da UFAL, que está ajudando, como ela mesma diz, né, está fazendo o meio de campo aí para a gente conseguir articular essas ações para que a gente consiga fortalecer a pesquisa em educação física, que é fundamental, né? Então, a gente precisa da ciência para o desenvolvimento da humanidade, e assim eu agradeço o espaço e parabenizo novamente, que tenhamos um bom evento. Muito bem, obrigado, Ailton, pela presença. Passar a palavra agora para a professora mestranda Maria Heloíse Santos, representando os discentes da pós-graduação do IF. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, né, na presença dos professores
e também a todos os participantes, agradecer pela acolhida e também pelo convite de poder participar, né, desse evento. Venho aqui falar um pouco da importância, né, enquanto discente, do mestrado, né, para a nossa vida, tanto profissional quanto pessoal também. E gostaria também de enfatizar os anseios, né, dos professores da casa, também dos graduandos e profissionais que já estavam atuando, né, o anseio pelo mestrado, né, assim como o professor falou, como desejávamos, né, ter essa oportunidade de não precisar ir morar, né, longe da família, enfim, para poder viver essa experiência, né? E diante de tudo isso, eu considero também esse evento como um momento de celebração, né? De celebração dessa conquista que foi alcançada, né? Por meio de muitos percalços, mas chegamos até aqui, né? E é um momento também de celebrarmos. O mestrado ele traz vários desafios e possibilidades, né? A questão da conciliação entre a trajetória acadêmica, a vida profissional, né? Principalmente nos mestrados profissionais, que a gente precisa continuar atuando. A conciliação também com a vida familiar, social. Em alguns momentos, né, chega o caso de, como exemplo meu, né, pude vivenciar momentos de desespero em relação a conciliar tudo, né, as demandas acadêmicas acabaram, né, em algum momento querendo sufocar, mas são trajetórias que também fazem parte da nossa construção no mestrado. E é tão importante que a gente possa ter essa vivência, né, sair um pouco da caixinha e poder vivenciar diálogos com outros profissionais, né, e reconstruir o nosso fazer pedagógico, o nosso fazer profissional. E o mestrado ele proporciona essa oportunidade, né, de a gente construir esse conhecimento, né, e não engavetá-lo, mas colocar em prática, né, dar esse retorno à sociedade, que é tão importante. Então, o mestrado ele não só beneficia os mestrandos, mas ele beneficia também toda a sociedade, porque os impactos causados, né, ao longo da trajetória do mestrado e também das pesquisas, eles trazem impactos significativos para a sociedade. Então, eu venho finalizando aqui a fala, agradecendo, né, pela oportunidade e também agradecendo aos professores que não desistiram da luta, né, que trouxeram, né, a gente até aqui, e também parabenizar pelo desenvolvimento todos esses 3 programas, né, como eles vêm sendo conduzidos, né, toda a maestria dos professores em relação a isso. E com isso finalizo a minha fala. Muito bem. Agradecer a Elô, né? A Elô é mais da casa, gente, do que, enfim, de qualquer um aqui também. A Elô fez toda a trajetória aqui. A Elô, eu brinco que ela é a cara da UFAL, é a cara da educação física da UFAL. Né? Obrigado, Elô, né? E está sempre topando os desafios. Eu meio que de última hora, né? Estava tentando dar uma folga para ela, mas meio de última hora ontem ou antes de ontem, falei, Elô, vai lá na mesa, né, de abertura com a gente, falar em nome dos estudantes. Estava tentando o Flávio Rui, que é nosso presidente, né, dos representantes discentes, mas o Flávio só vai poder chegar à tarde. Eu falei, vamos lá, Elô, vamos lá. E, além de tudo, né, de tudo isso, porque também é super importante a gente continuar batalhando pela equidade de gênero nesses espaços científicos, com muito pesar, né, que essa mesa tem maioria de homens, né, cada vez mais a gente precisa batalhar por isso, né, continuar trabalhando em prol disso. Então, a presença da Elô é, sobretudo, também importante nessa representação feminina num país que ainda é extremamente desigual,
na presença de mulheres na ciência e na pós-graduação. Tá? Então, registrar essa presença e agradecer a Elô mais uma vez. Passar a palavra para o nosso diretor, professor Dr. Gustavo Gomes de Araújo. Bom dia, agradeço o convite e parabenizo aos coordenadores pela preparação do evento, especialmente o Silvan. Silvan mandou a programação, eu falei, nossa, Silvan, aqui é sempre difícil, né, preparar um evento, ainda mais com 3 programas de diferentes áreas. E ele me respondeu assim, você não imagina o trabalho que deu. Então, esse trabalho que o Silvan teve, muitas vezes a gente não consegue visualizar, né? Então, na fala de todos vocês, ficou muito claro, tentando pescar palavras em comum, momento histórico, realmente, e celebração, né, Elô? E acho que a gente vem percebendo ao longo desses anos, com as aberturas de cada programa, a satisfação que os docentes, que os discentes, que a comunidade tem em cada avanço, em cada conquista, por mais simples que seja. Então, quando um aluno nosso é aprovado na seleção, existe uma vibração, né, uma alegria. Quando a primeira qualificação acontece, então a gente está num momento de muita parceria entre os programas e a minha fala vai nesse sentido, que eles essa parceria ela será fundamental para a história continuar. Os programas não são concorrentes, pelo contrário, eles são parceiros e começaram dessa forma, de uma maneira muito essencial, no partilhamento de recursos, no partilhamento de ideias, né, no partilhamento de eventos, de sala. Então, isso vai ser fundamental para a continuação e para essa história continuar. O IF fica muito feliz com esse momento, 3 cursos quase que simultâneos, é um desafio muito grande, mas isso não seria possível sem também a colaboração de todos os professores. Então, não existem, né, que não tem diferença entre professor, né, diretamente atuando em programa ou que não está em programa, todos têm participação primária e direta nesse momento, né? Seja assumindo mais carga horária, né? Seja contribuindo em outros projetos, enfim. Então, todos vocês são importantes e os alunos mais ainda. Fica aqui, acho que se todos nós estamos aqui, né, nessa mesa, porque um dia passamos pela pós-graduação, valorizamos o processo, entendemos o quão é fundamental para mudar a realidade do país, não só a nossa vida, né? E esse espírito é que deve tomar cada aluno que está aqui nessa sala. E é isso. O IF hoje tem um ambiente acadêmico de pós-graduação consolidado, né? É claro que ainda é muito novo, a gente precisa aprender nessa organização, essa administração, se acomodar, né, com esses 3 programas, mas, de fato, por muitos anos o IF não teve, né? A gente sempre foi um pouco descaracterizado, atuando em outras linhas de pesquisa, em outros programas. Hoje a gente consegue voltar e realizar a ciência, especialmente em educação física. Obrigado. Obrigado, Gustavo, né, nosso diretor aí sempre a postos, né, a cada demanda que a gente vai trazendo. Brinco, né, estamos sempre apagando incêndio, né, então quando é um incêndio bom como esse, né, a gente sempre fica muito feliz, né, e o Gustavo é um grande parceiro junto com o Felipe ali na direção do IF. E aí, em nome do PROEF aqui, da organização do evento, fazer alguns agradecimentos, né, a todos, né, que vieram antes de nós, né, muita gente trabalhou para construir a educação física. Ano passado a gente comemorou 50 anos, né, não é pouca coisa, gente, né, apesar do JK ter tentado dizer que faria 50 em 5 anos, mas é muita coisa, né? Talvez aqui na figura da professora Márcia
agradecer, né, a todos esses que vieram antes de nós. Camarada Laércio, né, diretor do Centro Esportivo Virtual, sempre nos ajudando com a divulgação, né, e ao Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, na Secretaria de Alagoas, que agora se estrutura, né, com Ailton, Márcia, Celi, Joelma, né, e tantas outras pessoas aí que nos ajudam a fazer acontecer aqui em Alagoas. Agradecer aos colegas de Proef, né, a Mira especialmente, tá aqui esse arranjo lindo, né, a Mira com suas habilidades e cuidados sempre apostos, a Cris, que está aqui também, nos ajudou com a divulgação, Leonéia, Soraya, né, minha vice maior, Soraya, Viviane e Neísa, né, na companhia, né, sempre ali nos trabalhos do Proef. Aos colegas de F, aqui representados pelo professor Pedro, pela professora Janaína, pelo professor Eduardo, né, como o Gustavo falou, a Cris, né, já mencionei também do Proef, né, mas como o Gustavo falou, agora chegando o nosso coordenador de pós-graduação, o professor Luiz Rodrigo. Né, são muitas mãos, gente, muita força de trabalho, muito tempo de vida dedicado para que essas coisas aconteçam, né? Então, agradecer de coração a todos vocês. E aos estudantes do IF, né, que são aqui talvez a maioria, né, na figura talvez do nosso diretor, já quase ex-diretor do DAEF, o José Cícero Pereira, que está sempre nos apoiando, nos ajudando, assim como todos e todos vocês, de diferentes formas, fazem esse dia a dia acontecer. Né? Com isso, dizer que aproveitem, né? Tirem dúvidas, né? A gente vai, em todas as mesas vai ter momentos ali, tempos para tirar dúvidas, para curiosidades, para questionamentos, mas os momentos de coffee também, de café, né? Também são para isso, né? Muitos dos professores e professoras dos programas estarão por aqui, né, ao longo do dia, então é um bom momento para se aproximar, para se apresentar, para falar das intenções de estudo, né, e formas de participação. Então, vamos aproveitar, né, esse dia, no meio de uma correria tão grande que a gente tem trabalhado, é um momento para a gente parar, refletir, né, respirar um pouco e pensar a educação física de Alagoas juntos. Tá? Então, obrigado e um bom evento. Tem um chocolatinho aqui para os colegas de mesa, né? Não vou deixar eles saírem sem um chocolatinho. Vamos passando, vai passando a bola. Rose Confecções também, né? Uma trabalhadora dos doces aqui, nossa Rose querida. Então, agradecer a mesa, Elô, Gustavo, Ailton. E vou dizer para o David e para o Felipe já ficarem por aí, né? Podemos, já nessa coisa da informalidade, a gente já segue dessa maneira. Obrigado, Gustavo, Ailton, Elô. E aí convidar para mediar essa primeira mesa, né, minha vice-coordenadora, né, amiga, professora Soraya Dayana Santos. Olá, pessoal. Bom dia a todas, todos e todes presentes. É uma satisfação estar aqui nessa mesa. Mesa intitulada Conhecendo a Pós-Graduação em Educação Física em Alagoas. Esta é uma oportunidade ímpar, né, de aproximação da comunidade acadêmica e os programas de pós-graduação do IF, que vem contribuindo de forma significativa para o avanço do conhecimento e da formação na área da educação física, na área da educação especial do nosso Estado. Hoje teremos a presença de 3 importantes coordenadores dos programas de pós-graduação do nosso IF, que vão compartilhar suas experiências, desafios, perspectivas dos cursos que eles estão à frente. Cada professor terá até 20 minutos. Vou ficar nessa missão de controlar o tempo, então, quando tiver faltando 5 minutos, eu comunico a vocês. Gostaria de apresentar brevemente os nossos convidados. Eles têm um currículo vasto, consegui no Lattes pescar algumas informações. Então, o professor David Calheiros, atual coordenador do Programa de Pós-Graduação Profissional em Educação Especial,
em uma associação entre a Uncisal e a UFAL. Ele é doutor e mestre em Educação Especial pela UFSCar, licenciado em Educação Física pela UFAL, bacharel em Terapia Ocupacional pela UFAL, atua como professor adjunto na Uncisal nos cursos de licenciatura em Educação Física e bacharelado em Terapia Ocupacional. Na pós-graduação, além do ProPGES, também compõe o corpo docente do mestrado em Ensino na Saúde e Tecnologia da Uncisal. O professor Dr. Silvan Menezes, coordenador do PROEF, é professor adjunto do Instituto de Educação Física e Esporte, da UFAL, doutor em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná, com estágio doutoral na Universidade Cardenal Herrera, da Espanha, com apoio da CAPES, mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina, licenciado pela Universidade Federal de Sergipe, é também coordenador do REMIX, Observatório de Mídias, Tecnologias Digitais e Práticas Corporais, e pesquisador do Labomídia. E, por fim, professor Dr. Felipe Souza, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento, da UFAL, possui doutorado e mestrado pela Unicamp, com foco na área da biodinâmica, do movimento e do esporte, é graduado pela Universidade Federal da Paraíba e atualmente é professor do Instituto de Educação Física e Esporte. Agradeço desde já a presença de cada um dos professores, bem como de todos, todas e todos presentes nesse dia tão importante para a gente. Vamos agora iniciar as falas. Convido o professor Dr. David para abrir a mesa. Então, bom dia outra vez, né? Para mim é muito importante hoje estar divulgando o nosso curso de mestrado em Educação Especial, né? Como falei para vocês, né? Todos esses cursos eles são decorrentes de todo um processo histórico que vem sido desenvolvido no âmbito do curso de Educação Física, né? Anteriormente, assim mencionado, e hoje um instituto, né? Pela dimensão que hoje agrega, né? Então, hoje vale a pena iniciar falando, né, que esse curso ele não se inicia em 2023, quando ele foi aprovado pela CAPES, mas ele é decorrente de toda uma luta que vem sendo desenvolvida no âmbito de duas universidades, né, que, pelos esforços institucionais, conseguiram constituir uma proposta conjunta, né? E, dentro desse processo de trabalho, vale a pena destacar um órgão, né, um grupo de pesquisa muito importante, que é coordenado pela professora Neisa Fumes, né, que a gente acredita que, sem os esforços desse grupo, né, que é o do Núcleo de Educação e Diversidade, essa proposta de mestrado ela também não teria sido idealizada, né? Então, queria iniciar a minha fala hoje aqui parabenizando os esforços de uma professora do IF, que é a professora Neisa, né, que seus esforços, sua luta pela causa da pessoa com deficiência e participação desse grupo, isso não seria possível. Então, parabenizar uma professora do IF por esse trabalho, tá? Vou me localizar aqui para poder visualizar o slide. Se você... não é melhor? Deixa eu ficar em pé, talvez fique até mais fácil de visualizar o slide. Então, como eu falei para vocês, o mestrado em Educação Especial ele foi aprovado em 2023, mas a sua oferta, a sua possibilidade de implementação, ela só foi autorizada pela CAPES em 2024. Né? Então, só em 2024 nós fomos autorizados a iniciar a oferta de matrículas, de turmas na área de Educação Especial. Então, a nossa primeira turma ela tem início em setembro de 2024, né? Então, bem recente, né? E nós já estamos com a segunda turma, que iniciou agora em abril. Tá?
a nossa entrada ela é anual, então tivemos uma entrada em 2024 e agora a segunda turma iniciando agora em 2025. Tá? Então, hoje, no âmbito do Propeges, nós temos 28 alunos, 13 alunos que iniciaram com a primeira turma e 15 alunos que iniciaram agora na segunda turma, né? E temos 14 professores. Tá? Então, uma foto, um registro da primeira turma e a segunda imagem representa a segunda turma do mestrado em Educação Especial. Pode passar. Então, fazendo uma caracterização rápida do nosso curso, né? Então, o nosso curso ele é um mestrado profissional, a modalidade dele presencial, tá? Nós temos 2 instituições associadas, um CISAL e o FAO. Tá? A nossa área de avaliação na CAPES é a educação. Tá? E temos como área de concentração a escolarização do público-alvo da educação especial. Pode passar. Bom, então, na UNCISAL nós temos uma coordenação, né? Essa coordenação ela é representada por mim, professor David, e também pela professora Alessandra. Tá? E, no âmbito da UFAL, nós temos como coordenadores o professor Bruno Cleito e temos também a professora Neisa de Lourdes Frederico Fumes. Pode passar. Então, esse é o nosso corpo docente do nosso curso. Né? Então, como eu falei para vocês, nós temos 14 professores, 7 deles são da UNCISAL e os outros 7 são da UFAL, né? Muitos deles vinculados ao IF. Né? Pode passar. Bom, o objetivo ele é um pouco longo, mas eu vou simplificar em minhas palavras. Tá? Então, o nosso mestrado ele tem o objetivo de formar profissionais de diferentes áreas do conhecimento. Né? Então, não é um mestrado que busca formar apenas professores de educação física ou apenas profissionais da área da saúde, mas buscamos formar profissionais de diferentes áreas do conhecimento que possam atuar na área da educação especial de forma interdisciplinar e a partir de uma atuação colaborativa. Tá? Então, esse é um princípio do nosso curso, né, que nós vamos buscar 2 questões. A formação de recursos humanos na área de educação especial e também pensar o desenvolvimento de tecnologias educacionais que possam apoiar a escolarização do público-alvo da educação especial nos diferentes níveis, modalidades de ensino. Tá? Então, é um programa que busca analisar a educação especial de forma transversal aos níveis e modalidades de ensino. Bom, então, para ter aderência a esse objetivo do nosso curso, nós pensamos 2 linhas de pesquisa. Tá? Como eu falei para vocês, o nosso objetivo ele tem como premissa pensar a formação de recursos humanos e o desenvolvimento de serviços. Então, isso se constitui como uma linha de pesquisa. E a nossa segunda linha de pesquisa tem como princípio, como temática, a tecnologia educacional e a escolarização do público-alvo da educação especial. Tá? Pode passar. Bom, em relação ao perfil do egresso a ser formado, o profissional que cursa um mestrado na área de educação especial do âmbito do Propeges, nós temos um perfil que a gente imagina que ele terá quando formado. Então, ao ser formado, o profissional ele deverá dominar as bases epistemológicas da pesquisa e os princípios dos métodos científicos em educação especial. Ele precisa compreender e valorizar a diversidade como um valor humano, né, ao ponto de questionar noções, né, e padrões de normalidade. Ele precisa também se apropriar do conceito de deficiência como uma construção social. Tá? O modelo social ele é uma base do nosso curso, pode passar. Esse profissional ele precisa compreender quais são as demandas para a formação profissional no âmbito da educação especial. Ele precisa planejar
implementar e avaliar os diferentes tipos de serviços e apoios no âmbito da educação especial também. E ele precisa atuar de forma colaborativa. Então, além do conceito social de deficiência, uma outra premissa e princípio do nosso curso é a atuação dentro do princípio da colaboração. O princípio da colaboração, que nós adotamos a partir de uma perspectiva norte-americana, é um processo de trabalho que é desenvolvido, sobretudo por países que têm forte tradição no âmbito da educação especial. Então, existem vários modelos de serviços que implementam essa perspectiva do trabalho colaborativo. Então, ele também deve estar apto a desenvolver produtos educacionais inovadores, ele precisa dominar o uso da avaliação da aprendizagem e ele precisa atender, nesse caso, depois de formado, as demandas sociais, organizacionais e profissionais relacionadas ao público-alvo da educação especial. Tá? Então, como ingressar nesse mestrado em educação especial, como ingressar nesse programa de pós-graduação? Então, todo o ingresso no mestrado ele se dará por meio de processo seletivo. Tá? Nesse edital de seleção vai estar estipulado o número de vagas, os critérios de seleção. Então, a cada edital de seleção terá essas informações específicas detalhadas nesse edital do certame. Compete destacar que é um edital único, embora sejam duas instituições associadas, é um edital único para essas instituições, tá? Então, é o mesmo processo seletivo. Tá? Entretanto, no ato da inscrição, o candidato ele deve indicar qual instituição ele se deseja matricular. Então, já no ato da inscrição, o candidato ele menciona qual instituição ele se deseja candidatar. Tá? Então, se ele se inscrever para um CISAL, ele apenas vai concorrer para um CISAL. Se ele se inscrever para o FAO, o mesmo critério será adotado. Então, a abertura para a entrada de novos alunos ela é sempre anual. Então, nós já tivemos uma entrada para este ano. Nós teremos um próximo edital, este ano ainda, mas para a entrada em 2026. Tá? Então, acreditamos que no início do próximo semestre já estaremos divulgando o próximo edital do nosso programa de pós-graduação para início em 2026. Tá? Quem pode participar? Qualquer pessoa que tenha um diploma ou esteja concluindo uma graduação que seja reconhecida pelo Ministério da Educação. Tá? No ato da inscrição não é exigido ainda o diploma, mas para a matrícula isso sim é exigido. Tá? Então, qualquer profissional, pode ser da engenharia, da arquitetura. Então, hoje no mestrado nós temos profissionais da área da medicina, nós temos assistentes sociais, nós temos vários professores de educação física. Então, temos terapeutas ocupacionais, só para dimensionar um pouco da característica interdisciplinar do nosso programa. Tá? Então, no último edital, o nosso programa ofereceu 18 vagas. Tá? Foi um edital bastante concorrido. Nós tivemos 199 inscrições, tá? Para 18 vagas, o que nós vimos com bons olhos essa procura. E, sobretudo, porque no nosso edital nós já exigimos projetos de pesquisa, dimensionamos quais áreas esses projetos devem ser direcionados. Então, assim, cada professor ele já diz qual a área temática que ele quer que os projetos que se inscrevam para eles devem estar direcionados. Então, isso facilita o candidato e facilita o professor, mantém a aderência do programa, a gente acredita. Então, a gente vê isso com muitos bons olhos. Então, o nosso mestrado tem tido uma boa procura. Tá? Então, isso é importante mencionar. Entretanto, apesar de termos 18 vagas, não existe uma obrigatoriedade para a gente aprovar 18 candidatos. Então, isso precisa ficar também muito evidente. Então, tem que passar por todo o processo seletivo. Tá? Então, para ingressar no processo seletivo, então, o candidato ele precisa se inscrever no sistema de inscrição
né? Nas 2 últimas edições, o sistema adotado foi o SIGA-A, o sistema da UFAL. Ele deveria anexar as documentações básicas, como, por exemplo, o RG, CPF, né? Não poderia também ser passaporte, pode passar. Pode passar. Diploma de graduação ou documento equivalente, né, no caso dos candidatos que ainda estejam em processo de conclusão, projeto de pesquisa, né, e aí a gente já discrimina como esse projeto de pesquisa deve ser desenvolvido, e nesse projeto de pesquisa também deve constar o produto educacional, né? E aqui também vale uma orientação minha, né, de que, ao desenvolverem os projetos de pesquisa, também valorizem esse produto educacional, porque ele é uma parte também muito importante no processo de seleção. Tá? Então, valorizem para descrever melhor esse produto educacional. Tá? Currículo acadêmico, e também vale a pena mencionar aqui, até para a gente ter mais candidatos deferidos em seus processos de inscrição, é que não se identifiquem no projeto de pesquisa. No nosso processo de seleção, nós não pedimos que o candidato se identifique no processo. Então, alguns candidatos têm a sua inscrição indeferida por se identificarem no projeto de pesquisa, né? Seja colocando o seu CPF, seja colocando o seu nome, né? Então, no nosso edital, nós não pedimos qualquer identificação, tá? Currículo acadêmico preenchido no formulário Lattes, né? E no caso de candidatos que possuem, que queiram concorrer às cotas, eles precisam preencher uma certa documentação e encaminhar pelo sistema também. Pode passar. Então, só para que vocês possam ter ideia, né? No último processo seletivo nós tivemos, o nosso edital previa 4 etapas. A primeira etapa era a prova escrita com peso 2, de caráter eliminatório. Na segunda etapa, era a avaliação do projeto de pesquisa, peso 3, também de caráter eliminatório. Tá? Na nossa terceira etapa, era a arguição e defesa do projeto de pesquisa. Esse é o maior peso, né, que a gente entende que deve se dar, porque é nesse momento que a gente consegue dialogar, né, conversar com o candidato. Então, por isso que valorizamos melhor essa etapa. E, por último, temos a análise do currículo Lattes como um peso 1, e nesse caso, apenas classificatório. Tá? A língua inglesa, embora seja adotada, né, no nosso curso, ela não é um caráter de seleção. Tá? A pessoa apenas precisará apresentar a comprovação, né, de fluência na língua inglesa apenas durante o curso, para que possa ter acesso à integralização do seu curso. Tá? Então, para finalizar, né, o nosso curso, né, então, assim, vale a pena informar que o nosso curso, o aluno, ele deve cumprir 44 créditos. Desses 44 créditos, 12 créditos devem ser em disciplinas obrigatórias, e nós temos 3 disciplinas obrigatórias no nosso curso. Todas as disciplinas, elas possuem 4 créditos, tá? Deve também cumprir 12 créditos em disciplinas eletivas, 10 créditos relativos à aprovação do trabalho de dissertação, 5 créditos relativos à aprovação do produto educacional e 5 créditos relativos à produção acadêmica e científica. Né? Então, no nosso mestrado, ele precisa submeter um artigo, ele precisa publicar. Tá? Então, para que ele possa também integralizar os créditos, eles têm que comprovar essa questão. Então, nós temos 3 disciplinas obrigatórias, e eu vou apenas mencioná-las. Nós temos a disciplina de estudos sobre a deficiência, né? Temos uma outra disciplina que é de pesquisa em educação especial, e temos uma outra disciplina que é de avaliação em educação especial. Tá? E temos várias outras disciplinas que é relacionada à avaliação em educação especial, comunicação alternativa e aumentativa, desenvolvimento e validação de produtos aplicados em educação especial, formação de recursos humanos em educação especial, pode passar, princípios e práticas do trabalho colaborativo na escola, serviços de apoio, currículo e ensino em educação especial, tecnologia assistiva e recursos computacionais aplicados à educação especial. E temos outras 2 disciplinas, que é de tópicos avançados em pesquisa qualitativa e em pesquisa quantitativa. Pode passar. Bom, então, assim, o candidato ele tem 24 meses para cumprir o seu curso. Né? Ao 18º mês é exigido que ele faça o exame de qualificação
pode haver alguma prorrogação, mas desde que seja bem justificado e possa também ter a aprovação do colegiado. Pode passar. As disciplinas elas são ofertadas preferencialmente no local de instituição do professor regente. Então, se a disciplina ela for ministrada pelo professor da UFAL, a disciplina irá ocorrer no IF. Se uma disciplina for regida por um professor da Uncisal, essa disciplina será realizada no âmbito da Uncisal. Então, a gente adotou isso como critério. Tá? Então, para que o candidato, o aluno, né, possa ter o diploma de mestrado, ele precisa atender a todas essas exigências. Tá? E a emissão sempre, se o aluno for da UFAL, o diploma será emitido pela UFAL. Se o aluno for da Uncisal, o diploma será emitido pela Uncisal. Então, o nosso próximo edital, início do segundo semestre de 2025, nós já estaremos lançando, acreditamos que entre os meses de agosto e setembro. Tá? Então, já podem ir se apropriando disso, até verificando os editais anteriores, para que vocês possam tomar como parâmetro. Tá? Os nossos contatos, tá? O contato de e-mail da Uncisal e o contato de e-mail da UFAL, tá? E o nosso Instagram. Queria apenas destacar que hoje nós temos 2 professores afastados, um que está fazendo pós-doutorado na Universidade de Harvard, que é o professor Leonardo, que também é um esforço do nosso programa, e temos também a professora Neísa, que está na Universidade de Alcalá, fazendo um estágio sênior, né? Então, isso também é um esforço do nosso programa, buscando a internacionalização. Muito obrigado. Um abraço. Vamos agora passar a palavra para o professor Felipe. Excelente, obrigado, Soraya. Eu vou ficar aqui de pé também, igual o professor David. Obrigado, David. Licença. Foi aí? Oba. Pereira, se você puder clicar no cantinho ali embaixo, ó, que ela dá uma tela cheia, ali na sua direita, lá no canto de baixo. Obrigado. Está longe, né? Daí onde você está, é difícil de enxergar mesmo, estava aí. Gente, bom dia de novo, né? A gente já se apresentou. Eu sou o professor Felipe. Eu estou coordenando, né, o Programa Associado de Pós-Graduação em Ciências do Movimento, que é um grande prazer para mim coordenar, mas eu espero que os colegas assumam na próxima gestão, né? Porque a gente vai acumulando funções de gestão e eu estou doido para focar mais nos meus alunos, né? Na pesquisa, etc. E tal. A coordenação é muito gostosa, mas toma bastante nosso tempo, né? Então, mas é com muita felicidade, né, que eu trago para vocês aqui a estrutura do nosso curso. Queria falar um pouquinho sobre o Programa Associado de Pós-Graduação em Ciências do Movimento. A gente chama de PAP-GCM, tá? E a gente fez questão de colocar o Azinho, né, ficar PAP-GCM, para nos lembrar que nós somos um programa associado, né? Existem poucos programas associados no Brasil, se a gente levar em consideração o montante, né, de programas de pós-graduação que a gente tem no Brasil, e a gente é um deles, e associado com nossos parceiros da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que era uma universidade que também não tinha programa de pós-graduação na educação física. Tá? Então, a gente conseguiu fazer essa parceria de muito sucesso, que tem rendido bons frutos já desde já. Né? Estamos com um programa associado de pós-graduação em Ciências do Movimento. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Ah, deu. Legal. Aí eu vou começar a falar para vocês sobre a nossa contextualização, né? Como é que a gente se deu, como se deu essa parceria, como é que se deu esse programa associado. O programa acadêmico de Ciências do Movimento, ele não nasceu nessa iniciativa como ela está configurada hoje. Tá? Os colegas já vinham trabalhando em uma proposta que seria só do IF, só da UFAL, né? Trabalharam no APCN, que a gente chama, né? Que é a proposta de cursos novos. E essa PCN ela foi muito elogiada, porém não foi recomendada na época, se eu não me engano, em 2018, 2017, 2018, eu não estava aqui ainda, então eu estou contando a história, né, conforme me recordo. Mas uma das coisas que foi criticada foi a inserção de muitos professores de outras áreas, de outros saberes, né, da nutrição, da biologia, para compor esse corpo de professores, porque a CAPES pede alguns pré-requisitos, né, de pontuação, de produção, etc. E tal. Então, uma das críticas foi essa quantidade, né, para atingir esses pontos, essas pontuações, essa quantidade de professores de fora, né, da área mesmo, da ciência do movimento. Né? A gente queria abrir o curso na área
21, que é a área de educação física, fono, fisioterapia e terapia ocupacional. Tá? Então, com esse parecer, né, de críticas ali, de ajustes a serem feitas na proposta, a gente começou a trabalhar nisso. Eu cheguei em 2019, depois o professor Luiz Rodrigo veio bem na sequência, a professora Nayane também, a professora Soraya, o professor Silvan chegou também. Né? Então, com essa leva de novos docentes, a gente começou a reconfigurar esse programa, essa proposta. Né? Então, foi um dos esforços que o IF fez, trazer pessoas... doutores, né, jovens, recentes, que estavam aí, né, almejando essa produção científica para incorporar essas propostas, não só do mestrado acadêmico, como do profissional e da educação especial, acho que já estava também em vias de diálogo. Né? E aí o que acontece? Nessa construção aparece um grupo da Rural de Pernambuco que questiona a gente, vocês estão montando uma proposta, como é que está a proposta de vocês? A gente também tem interesse em fazer uma proposta, etc. E tal. E nessa conversa a gente percebeu que a união desses dois polos, né, traria mais força para a proposta inicial. Né? Nem que depois, a nossa ideia é essa, né, fazer essa expansão do programa, possibilitar que novos docentes se credenciem. Né? Mas para isso a gente precisava abrir o programa. Né? E aí essa parceria veio... como uma luva, porque você tem também um grupo de docentes muito proeminentes na Rural de Pernambuco, e aí essa associação culminou numa pontuação acima do necessário ali para a abertura do programa. Então, era uma das principais deficiências, né? Tinham outras recomendações que foram estruturadas, e aí nasce a estrutura de programa que a gente tem hoje aqui. Tá? Então, o diálogo entre essas universidades, né, culminou na criação desse programa, e a ideia nossa, né, aqui como já foi comentado, é a gente superar esses desafios territoriais, porque Alagoas não tinha um programa, e né, agora temos 3, mas o programa acadêmico de Ciências do Movimento esse é o único, tá, nessa área específica, certo? Então, pensando em democratizar o acesso dos egressos, da graduação, né, dos alunos nossos, que muitas vezes, quando tinham interesse em fazer mestrado nessa área, né, de ciência do movimento, de trabalhar com isso, precisaram, né, eu vejo aqui algumas carinhas desses casos, né, de alunos que tiveram que ir para outras áreas, tiveram que ir para outros estados, para cumprir o sonho ali de continuar se formando, né, continuar se capacitando. Tá? Então, foi visando superar esses desafios territoriais que a gente fez essa iniciativa conjunta com a Rural de Pernambuco. Tá? E a nossa intenção é conseguir usar a expertise de cada um, porque também é muito bacana a gente perceber que o grupo de lá tem outras expertises, tem outras especialidades, né, e aí juntar essas duas capacidades de formação é muito benéfico, a gente vê com muitos bons olhos. Tá? E aí a gente queria, né, gostaria muito de sempre garantir a oportunidade equitativa entre o grupo daqui e o grupo de lá. Tá? Então vocês vão ver que a gente está bem distribuído, né, é uma parceria realmente. Nós somos o polo coordenador, né, no programa associado a gente tem os polos associados e o polo coordenador, nós somos o polo coordenador, mas a gente vê isso como uma parceria muito igualitária, né, mais uma mera formalidade, nosso papel como polo coordenador. Tá? Vamos lá. E aí, nossa área de concentração é a biodinâmica do movimento humano. Tá? A gente se foca nessas duas linhas específicas, nessas duas áreas, grandes áreas, não são as linhas ainda, né? São as grandes áreas. Primeiro, estudos sobre a biodinâmica do movimento humano aplicados ao desempenho físico e esportivo. Tá? Então, quem gosta de desempenho, né, procura essa capacitação de atletas, de pessoas, né, que procuram melhora de rendimento esportivo, a gente trabalha com isso. E a outra grande frente do programa é essa relacionada à atividade física e saúde, né? E aqui a gente coloca a compreensão dos determinantes relacionados à prática do exercício físico e à atividade física no contexto da saúde, em nível individual e populacional. São duas áreas que se dialogam, mas que têm saberes muito específicos. Tá? Então, a gente tem essas duas frentes de atuação aí dentro do programa. Tá? Com relação à linha de pesquisa, vou falar delas brevemente aqui, porque à tarde, né, no painel que a gente preparou para a tarde do Papo GCM, a professora Natália, o professor Luiz Rodrigo, né, está escalado aí para o painel à tarde, e os nossos alunos vão falar um pouquinho melhor sobre as linhas, sobre os projetos que estão sendo realizados. Então, convido todos vocês, né, às 2 horas, né, Silvan, a estar junto com a gente para ouvir também sobre quem tiver interesse, né, nessa área. Tá? E quem tiver interesse de parcerias, né, que foi de outras áreas também, para estar junto com a gente para entender um pouco melhor como essas linhas, esses projetos dialogam. Tá? Mas a primeira linha de pesquisa é a linha de pesquisa do desempenho físico, né? Então ela se chama Fatores Determinantes do Desempenho Físico e Esportivo, tá? E basicamente vai ser a linha que trabalha com esporte e rendimento. Tá? A segunda linha de pesquisa se chama Exercício Físico e Atividade Física na Saúde e na Doença, certo? Então, essa linha ela vai se focar mais nesse estudo da atividade física e exercício físico nesse contexto de indicadores de saúde e doença. Tá?
Excelente. E o que é que a gente espera de vocês, né? Porque, de fato, o principal produto que a gente produz num programa de pós-graduação, e a gente pensa dessa forma, né? São os egressos, são os formados, né? Os mestres, tá? E aí, claro, a gente procura ter todo o cuidado de não coisificar as pessoas, né? A gente não está produzindo vocês, mas a gente está produzindo pensamento crítico, pensamento qualificado, né? Então, a nossa missão é realmente produzir mestres, né? E pessoas que possam usar desses saberes para atuar de forma diferenciada aqui dentro do Estado, para os problemas e para as realidades do Estado também, tá? Aqui de Alagoas e de Pernambuco, focado principalmente no interior de Pernambuco, tá? Então, a gente espera que vocês sejam egressos éticos, reflexivos, qualificados, para analisar criticamente os desafios da sociedade. Isso é um ponto sempre chave, tá, gente? Principalmente na linha 2, isso pode até parecer um pouco mais de fácil associação, mas a linha 1 de desempenho esportivo, ela sempre procura não perder também essa contextualização social, tá? Onde a gente está, de onde a gente vem. Né? A gente não montou essa linha 1 pensando em estudar o desempenho do Corinthians, do Palmeiras, do Usain Bolt, né? de atletas de alto rendimento que não dialogam com a realidade do Estado. Tá? A ideia dessa linha de pesquisa é a gente estudar esporte de rendimento em Alagoas, porque isso também é socialização do conhecimento, né? Para que a gente possa, de fato, ter esse atingimento às realidades sociais do local. Assim como a linha 2 de saúde, né? Que trata muito, junto a projetos como o projeto do edital PP-SUS, né? Trata muito dessas realidades, dessas dificuldades do idoso em Alagoas, das populações com comorbidades especiais aqui em Alagoas. Tá? Então, que atinge ao nosso Estado. E aí eu queria passar um pouquinho para vocês a nossa missão da visão e dos objetivos do programa, para que a gente possa conhecer um pouquinho melhor essa nossa realidade. Né? Qual que é a missão, pessoal? E aí eu destaquei algumas palavras-chave, né? Assim, a grande missão que está ali escrito no nosso projeto, né? Nosso regimento, nosso regulamento. Tá? Mas eu destaquei algumas palavras-chave da nossa missão. Né? E aí está ali, ó, formação de pesquisadores e docentes de excelência. Então, como eu já falei, o principal produto do programa são os nossos alunos, né? Que eu estou vendo já alguns por aqui, né? Ali tem também, né? Então, os alunos são o nosso principal produto, que é o porquê do nosso fazer. Tá? Então, formação de pesquisadores e docentes, muito importante, né? Porque algumas... Deixa eu ver se tem... Aqui, ó. Docentes também, né? Muitos programas de pós-graduação, no Brasil em geral, principalmente nessa área mais acadêmica, a gente foca muito no pesquisador, no produto científico, no paper, né? no artigo. E a gente está muito focado também, no nosso programa, na formação docente. Tá? Porque a gente entende isso como uma necessidade social, uma necessidade do local. Né? A gente tem professores que possam formar novos graduandos, né? E novos graduados com excelência. Tá? Mas sempre pautados no rigor científico e conduta ética para atender às demandas da sociedade. Então, nossa missão não pode ser descontextualizada do que a gente vê em Alagoas. Tá? Então, a gente procura sempre estar se aproximando do que é a realidade de Alagoas e que não é muito diferente no interior de Pernambuco. A diferença maior é porque Pernambuco já tinha programas de pós-graduação dessa área. Tá? Então, o marco lá, o impacto lá não é tão marcante quanto é aqui, mas é igualmente necessário. Tá? Até porque os alunos da Rural precisavam ir para outras instituições, né, fazer a sua formação. Visão, pessoal. O que é que a gente vê com o programa? Né? O que a gente espera para o programa? Como a gente vê esse programa? Se consolidar como um programa de pós-graduação nessa área, né, de ciências do movimento humano, de excelência no Brasil. Tá? Outra certa feita aí, né, num desses eventos que a gente estava, eu escutei alguém falar, por aqui em Alagoas mesmo, acho que inclusive foi nesse auditório, né? Alguém fala assim, pô, o pessoal também está procurando fazer trabalho de excelência, porque em Alagoas. E eu achei isso um absurdo, né? Porque como é que a gente espera fazer um trabalho que não seja referência? Tá? Como é que a gente se contenta com o básico, né? com menos do que a excelência? Né? Não, a gente espera dar condições para que vocês capacitem, assim como qualquer outra pessoa poderia fazer, né? E atingir marcadores de excelência, para que nosso programa seja visto no Brasil como um programa de excelência. Então, nossa visão é chegar lá, chegar nesse momento onde a gente vai ter, de repente, o Sul, o Sudeste, onde se concentram, né, uma quantidade de programas de pós-graduação, de verba para pesquisa, olhando para Alagoas e falando, ó, tem um grupo lá em Alagoas que faz pesquisa de excelência. Tá? Então, essa é a nossa visão, mas sempre comprometido com a formação de recursos humanos que são qualificados e comprometidos com a sociedade. Né? Então, com essa referência social, tá? Essa formação, esse ensino socialmente referenciado. Com isso, a gente culmina o nosso objetivo. Tá?
a partir da missão e da visão, a gente chega no objetivo que é, de novo, né, formar recursos humanos capazes de contribuir para o desenvolvimento educacional, científico, tecnológico e social da região nordeste do país, né, não só de Alagoas, mas acompanhando, né, essa macro-região que é o Nordeste. Tá? Legal. Vamos lá. Às vezes ele dá uma travadinha. Vou passar um pouco mais rápido pelo corpo docente, porque à tarde eu sei que o Luiz Rodrigo e a Natália vão apresentar com mais cuidado, mas estão as carinhas, né, dos nossos professores, vocês vão ver alguns deles por aqui, principalmente os de Alagoas, né, o pessoal de Pernambuco não conseguiu vir hoje, infelizmente, tá? Mas como a ideia é a gente divulgar para a comunidade alagoana, também faz mais sentido que a gente esteja com os nossos docentes aqui da casa, né? Então, rapidamente, vou passar bem rapidamente aqui sobre as carinhas, né? A gente tem aqui, ó, na linha 1, o professor Eduardo, que está aí, né? Se quiser levantar a mão, o pessoal te vê aí. O professor Fabiano é da Rural de Pernambuco, né? Eu ali embaixo, né? Felipe, o professor Gustavo está ali, o professor Pedro está ali também, ó. Vocês já viram, né? A professora Natália, que está dando aula na residência, mas gostaria de estar aqui com a gente hoje. De tarde ela vai estar com a gente, tá? Então, esses 6 professores, desses 6, 5 são daqui, né? Compõem a linha 1, que é fatores determinantes de desempenho físico e esportivo, tá? Cada um tem a sua área de atuação aí registrada. À tarde vocês vão saber muito mais sobre cada um desses projetos aí. Na linha 2, pessoal, que é a linha de exercício físico e atividade física na saúde e na doença, a gente tem o professor Aloysio, o professor Breno, de Recife, né, o professor André, de Recife, o professor Enaiane, que também está dando aula na residência agora, não está aqui com a gente, o professor Luiz Rodrigo, está ali, a professora Natália Barros, outra Natália, né, lá da Rural de Pernambuco, e, em memória, posso deixar registrado, a professora Ana Mirna, que nos ajudou muito na concepção do programa, na abertura do programa, esteve com a gente no primeiro semestre, mas foi acometida por um câncer violento, que ela lutou bastante, quis ficar ativa ainda no programa, enquanto lidava com isso, né, para tentar ainda... foi uma guerreira, mas infelizmente nos deixou. E aí a gente está com um professor a menos por conta dessa fatalidade, né? Então, a gente sempre espera lembrar com carinho da professora Ana Mirna, e não vamos deixar de registrar a importância que ela teve na abertura do nosso programa e nos primeiros passos ali do programa, tá bom? Legal. E aí, queria passar rapidamente... Como é que está meu tempo aí? Estamos quase, mas tá tranquilo. Queria passar rapidamente sobre a nossa estrutura curricular. Eu vou fazer um preâmbulo mais breve assim, do macro ali, tá? Já a gente vai dar um zoom naquele quadrinho ali, ó. Mas, basicamente, as disciplinas do curso, elas estão organizadas em 4 eixos de formação. O eixo básico, que é o que todas as linhas compartilham, tá? O eixo especializado, que aí tem disciplinas específicas para cada linha, que aí não dialogam tanto. Claro que o aluno pode fazer qualquer uma das disciplinas dos eixos especializados, mas aí provavelmente vai dialogar mais com o projeto dele, as disciplinas do eixo especializado da linha dele, né? O eixo de formação do pesquisador e o eixo de formação do docente. Tá? Então, sempre tentando não deixar de contemplar, principalmente, o eixo de formação docente, porque às vezes fica um pouco negligenciado nesse tipo de programa acadêmico. Tá? E aí, não sei se dá para enxergar, está bem pequenininho, né? Então, eu não vou passar disciplina por disciplina, mas só para a gente ter uma ideia. Tá? A gente tem aqui no eixo básico de formação, a gente tem aí, ó, são 4 disciplinas obrigatórias, tá? Aliás, bases científicas do treinamento é optativa, mas ela está no eixo básico, qualquer um faz sentido para os dois. A gente procura nessas disciplinas aí sempre ter um professor de cada linha, tá? Para fazer esse diálogo, essa conversa na sala de aula. Tá? No eixo especializado, a gente tem disciplinas específicas, né, para cada eixo. Tá? E aqui a gente tem o eixo de formação do pesquisador e de formação do docente, muito com atividades ligadas ao ensino, né? A gente vê aqui em formação do docente didática, de ensino superior, estágio de docência, estudos individualizados, produto técnico, né? Que aí compreendem ali manuais, materiais de ensino, né? Produtos que valem créditos aí também na nossa integralização. Tá? E aqui formação do pesquisador, metodologia da pesquisa, seminários de projeto de pesquisa, bioestatística, que são ali comuns, né, para as ferramentas de pesquisa. Tá? E aí, vamos um pouco mais adiante. Eu queria mostrar para vocês o processo seletivo rapidinho, que não estou conseguindo passar aqui. Pereira, se puder me dar uma ajuda aí, dá uma clicada no... chegamos. Tá? Então, no final, pessoal, eu convido vocês a entrar no site, certo? Esse é o site do PAPGCM, está ali o link ali em cima. Se vocês colocarem no Google, né, mestrado IF PAPGCM, ele aparece, tá?
É pelo site que a gente faz a divulgação dos processos seletivos, certo? A gente teve 2 turmas já. A primeira turma foi aberta em 2024 nas pressas. O pessoal da turma de 2024 que está aí sabe como é que foi, porque a gente, assim como o David comentou, a gente foi recomendado, mas só nos possibilitaram abrir turma em janeiro de 24. A gente correu e falou, cara, vamos ver se a gente consegue ainda abrir uma turma esse ano. Então, fizemos o processo bem rapidamente ali em janeiro e fevereiro para começar em março. Então, a primeira turma começou em março de 24. Na segunda turma já foi muito mais tranquilo, porque aí já estava tudo andando, né? Mas, mesmo assim, a gente ainda fez novembro, dezembro, pegou um pouquinho de janeiro para fazer o processo seletivo. Tá? O processo seletivo, eu não vou falar nele em detalhes, porque ele vai mudar um pouquinho. Tá? A gente, em reunião de colegiado, a gente percebeu que existem algumas coisas a melhorar. Mas, basicamente, como é que ele aconteceu, pessoal? O aluno não precisa ainda ter um projeto, certo? O aluno faz uma prova que a gente chama de prova específica, que normalmente é uma prova sobre um dos artigos sorteados na bibliografia recomendada pelo edital. Então, no edital vai ter uma bibliografia, o aluno lê esses artigos, né, e ele vai ser ali, fazer uma prova oral sobre aquele artigo, o que aquele artigo fala, como é que ele faz essa interpretação. Tá? A partir dessa prova específica, a gente faz, né, ela é eliminatória, tá? Então alguns alunos não passam para a segunda fase. E a segunda fase é uma análise de currículo, que aí não é mais eliminatória, ela é classificatória, certo? E aí os alunos que ficarem dentro das vagas, eles são absorvidos pelo programa. Esse processo seletivo ele vai sofrer alguns ajustes, certo? Então, possivelmente, a prova mude um pouquinho. Proficiência ela também só acontece durante o curso, então você não precisa comprovar ainda a proficiência de inglês na entrada. Na primeira turma a gente teve 15 vagas, na segunda 22. Então é possível que a gente vá, né, caminhar nessa margem aí de vagas quando o professor... são 12 professores hoje, né? Se cada um oferecer uma vaga, são 12 vagas sempre, mas sempre alguém pega 2, etc. e tal, tá? Então, fiquem atentos ao site. No site que a gente vai fazer essa divulgação, o próximo processo seletivo provavelmente vai acontecer ali em meados de setembro, outubro. A gente está tentando fazer isso cada vez antes, né, para que a gente possa fazer com um pouco mais de folga, para não precisar entrar no ano seguinte. Então, setembro, outubro, a gente espera ter divulgado aí no site. Aí a gente divulga no site, divulga nas redes sociais, né? O evento proporcionou aí o Instagram dos programas, né? Então, tem o Instagram do programa também. Se vocês procurarem Top GCM, UFAL, RPS, vocês vão achar o Instagram do nosso programa também, tá? Queria agradecer a todos pela oportunidade, pela atenção. Obrigado, Soraya. Obrigado aos coordenadores também que estão aqui com a gente no evento. E desejo um excelente evento para vocês, tá bom? Obrigado. Para mim, logo eu que falo pouco. Muito bem. Mas não está contando ainda não, né? Calma. Vamos ver se dá certo aqui. Pereira, fui eu ou foi você que passou agora? Já não sei mais. Sou eu que estou passando ou você? Então tá. Fica uma entidade superior ali, ó, Pereira, passando para a gente. Muito bem. Bom dia mais uma vez a quem foi chegando, quem está chegando. Bom, vou concentrar aqui para falar do nosso querido PROEF, né? Que é com muito carinho também, com muita alegria, né? Que a gente tem trabalhado muito, né? Inclusive com sobrecarga de trabalho, para tocar esses programas de mestrado, né? A ideia é a gente entender o que é esse bendito desse PROEF, que de vez em quando passam as pessoas com a blusa assim, né, Samuca, por aí, agora, né? Então, o que é, como é que funciona o nosso querido PROEF. Que é esse programa de mestrado profissional em Educação Física em rede nacional, né? Então, o PROEF, de maneira mais ampla, né, nacionalmente, ele inicia em 2019, né, muito puxado, digamos assim, incentivado, idealizado pela professora Soraya Darido, que muitas de vocês já devem ter lido alguma coisinha da professora Soraya, né, inclusive todos nós que temos trabalhado no PROEF sempre, né, remetemos a ela uma grande homenagem, né? A professora Soraya tem enfrentado aí um desafio de saúde muito sério nos últimos anos, né? E ele tem como objetivo, né, qualificar e aprofundar essa formação de professores e professoras em exercício, né, da docência, como muitos gostam de chamar, no chão da escola, né? Então, ele tem esse foco
né, de trabalhar na formação de docentes que estão atuando, com um intuito, sobretudo, de contribuir para a melhoria da qualidade da educação do país, né, da educação básica do país. O nosso polo iniciou em 2023, né, então já estamos aí com a terceira turma, já com representantes aqui. Então, já tivemos, inclusive, né, registrar aqui a primeira defesa nessa semana do nosso professor Humberto Jorge. Primeiro, eu estou brincando com isso, assim, com esse marco, né, o primeiro mestre em educação física formado em Alagoas, de Alagoas. Infelizmente, ele está lá, infelizmente ou felizmente, né, está lá no Instituto Federal da Paraíba, trabalhando. Ele foi convocado, inclusive, no meio do mestrado, mas brinquei com ele que a gente vai puxar ele para cá, né? Vamos fazer uma forcinha e torcer para que ele volte para o IFAL. Então, aqui tem um panorama para vocês terem uma ideia do tamanho do PROEF. São 27 instituições associadas, né, ao PROEF, espalhadas em todas as regiões do país. No total, são mais de 200 docentes, doutores, doutoras, trabalhando no PROEF, credenciados. Hoje já somos mais de 1.000 estudantes matriculados, já tem aí mais ou menos 200 egressos espalhados pelo país, advindos do PROEF. Eu costumo dizer que o PROEF é parte de um projeto de nação. O PROEF ele nasce junto com o PROEB, que é um programa de mestrados profissionais para a educação básica, que nasce a partir do Plano Decenal da Educação, em 2014, que tinha como intuito formar 50% dos docentes da educação básica do país, não estou falando só da educação física, mestres. A gente conhece aí, nesses últimos 10 anos, tudo o que aconteceu e sabe os motivos, entre golpes e contragolpes, do ponto de vista nacional, mas o PROEF é parte desse projeto de nação. Então, vejam que são mestrados em geografia, em química, em história, matemática, filosofia, inclusive a história. O programa de mestrado profissional em História é a nossa referência, porque eles são o primeiro curso desses PROEB a abrir um doutorado profissional. Então, a gente tem hoje o programa de História como nosso horizonte, porque é também o intuito abrir um doutorado profissional em Educação Física. Vamos lá. Então, a área de concentração do PROEF, e aí tem muito a ver com o que o Felipe falou, acho que os 3 programas aqui reunidos, a gente quase que cerca a totalidade dos campos de diálogo da educação física. No nosso caso, a gente foca na educação física escolar. Então, é um texto longo, mas que dá para vocês visualizarem daí, mas alguns elementos para destacar da área de concentração, que é esse foco nos estudos de planejamento, implementação e avaliação de estratégias para o enfrentamento de problemáticas que a gente encontra na educação física escolar, que tem também a ideia de abordar cientificamente os conteúdos, os objetivos, as metodologias aplicadas na educação física escolar, a avaliação nas diferentes etapas da educação básica, discutir a educação física como componente curricular obrigatório, e analisar diferentes manifestações da cultura corporal de movimento, das práticas corporais, nesta relação com a educação física escolar. Então, até não ficou muito visível daí, talvez, mas trouxe aqui um exemplo do produto educacional ou do recurso educacional defendido, inclusive, apresentado pelo Humberto essa semana, em que ele desenvolve, numa sequência didática do estudo que ele fez, uma história em quadrinhos sobre a construção social da educação física como componente curricular obrigatório
na escola, né? Ficou bem interessante. O Humberto, inclusive, é aquele do meio ali, com os estudantes dele. As linhas de pesquisa, como os demais, né? Não vou dar tantos spoilers assim, é por isso que o Samuca está aqui e a Elô também, né? Mas são 2 linhas, uma voltada, focada na formação, na profissionalidade docente, né? E nas intervenções na formação continuada, inicial, de professores de educação física. E a segunda linha focada nas abordagens metodológicas nos processos de ensino-aprendizagem da educação física escolar. Tá? Mas logo em seguida, né, depois do cafezinho, o Samuca e a Elô vão, junto com a Mira, vão explicar um pouco mais sobre essas linhas. A nossa estrutura curricular, ela é composta por bastante horas, né, de trabalho. São 420 horas distribuídas em 8 disciplinas obrigatórias e eletivas. Né? Aqui começa a explicar um pouco como é que funciona o PROEF. Né? Ele é um curso presencial, mas tem parte do ensino híbrido. Né? Então, 40% dessa carga horária, mais ou menos, acontece presencialmente aqui no IF. Né? A outra parte acontece de maneira assíncrona, remota. Né, já explico para vocês. Tem horas complementares, né, então participações em congressos, eventos. O exame de proficiência, que não é exigido na entrada, mas é exigido quando vocês estão dentro do curso. Né, então, é preciso apresentar o exame de proficiência em um desses 3 idiomas. Né, a defesa da dissertação e do produto, do recurso educacional. A gente está em mudança do nome, né? Então, o recurso educacional, que tem sido aí materiais didáticos, paradidáticos, né? Em alguns polos tem desenvolvido podcasts, séries, né? Para o YouTube, enfim, de diferentes naturezas. Aqui estão algumas das disciplinas do nosso curso, né? Problemáticas da educação física escolar, seminários de pesquisa, Escola Educação Física Planejamento, Metodologia do ensino da educação física e o ensino de práticas corporais, essas disciplinas, inclusive, mais presenciais, né? Ofertadas aqui no IF. Então, a modalidade do curso, como eu disse, ele é um curso presencial, tá? Mas ele tem atividades híbridas, síncronas e assíncronas. Né? No nosso polo aqui na UFAL, cada polo tem organizado de uma maneira, de acordo com as características geográficas, né? Populacionais, mas aqui no nosso polo, até pelo perfil dos nossos discentes, nós temos nos organizados com encontros presenciais mensalmente, sempre que possível. Às vezes acontece de ser 20 dias, 21 dias, né, 3 semanas, mas a gente tem tentado organizar mensalmente, sempre às sextas e sábados, justamente para acolher esse professor, essa professora que trabalha a semana inteira, duro. Né? Então, às sextas, das 15 às 21, e aos sábados, das 8 às 14. Sempre com cafezinhos, rola um bolo, né? A gente vai juntando ali, né? Um pãozinho e, assim, uma fruta, né? Também, obviamente. Às vezes rola um RU, né? Teve turma que a gente foi para RU jantar. Então, a gente vai se organizando para dar conta desses encontros presenciais. Então, só para vocês terem uma ideia, né, da parte assíncrona que acontece, ela acontece no AVA, no Ambiente Virtual de Aprendizagem da Unesp, que é a coordenadora nacional do PROEF. Né? Então, esse é mais ou menos o cenário com que vocês, os mestrandos, lidam durante o primeiro ano. Né? Viram, inclusive, no final do ano, aquele suspiro, né, de alívio que acabou. Né? Mas eles vão abrindo leituras semanais, né? Então, um alívio talvez esteja pequeno, né? Mas a cada semana abre um novo tema, com uma nova leitura obrigatória e com atividades vinculadas a essas leituras, né? Normalmente em formato de questionário, fóruns, né? Debates, etc. Tem diferentes estratégias avaliativas. Vamos lá. Né, mas os encontros presenciais, eu diria, né, são a nossa cereja do bolo no dia a dia do PROEF. É um momento em que a gente se encontra para estudar, para trabalhar, mas também para respirar juntos, né, os professores e professoras que tanto trabalham. Né, então, tem desde jogo, né, na mesa do laboratório, em que a gente aproveita para pensar algo,
né, aulas, né, à beira-mar também, né? Então, a gente tem procurado diversificar bastante os encontros presenciais para que seja também um momento mais leve, mais fluido, né, em que esses professores e professoras possam respirar e pensar um pouco mais juntos sobre a sua prática pedagógica. Nosso público-alvo, né, como eu já adiantei, a priori, ele está restrito a docentes que são vinculados com vínculo efetivo das redes públicas de ensino, sejam municipais ou estaduais, por hora. Né? E por que disso? Nós temos ainda um déficit muito grande de formação em pós-graduação nas redes públicas do nosso país. Né? Como eu disse, o projeto de nação, quando nasceu o PROEB, era formar 50% dos professores da rede básica mestres. A gente passou muito longe disso, e no nosso caso aqui de Alagoas, ainda mais longe. Né? Então, é um esforço de recurso público para que seja focado, atendido esses professores que já estão em exercício da profissão e muitas vezes têm dificuldade de voltar para estudar, para se organizar, escrever um projeto, né, para entrar num programa. Então, por hora, o foco é esse. É possível depois abrir, né, flexibilizar? Mas imagino eu que nesses próximos 4 anos, né, a pós-graduação se organiza em quadriênios, nesses próximos 4 anos ainda, teremos o foco nos professores das redes públicas já concursados, efetivos das redes de ensino. Para vocês terem ideia, tem alguns polos, né, alguns estados, que pedem, mas por que não abrir para professores temporários? Né? A gente tem um dado aí do censo escolar que hoje já 50% dos docentes das redes públicas são temporários, né? Que é essa coisa do acabar com o concurso público que a gente vive ouvindo o tempo inteiro. Né? Então, há uma preocupação com isso, obviamente, a gente está atento a essa questão, mas, por hora, né, a gente ainda mantém o foco nos efetivos. Né? Então, aqui uma fotinha da turma nova, que já estão muitos deles por aí. Aqui nosso corpo docente, né, no polo, né, eu falei que são 200, mais de 200 no país inteiro, mas aqui, né, um grupo de mulheres potentes, né, que trabalham diuturnamente para que esse PROEF aqui na UFAL aconteçam. Né? Eu sou só um intruso, eu diria, né? Assim como o Felipe, sempre torcendo para que muito em breve, algumas delas já, inclusive, assumam a gestão do negócio, que certamente vai ser melhor do que eu, que sou uma grande confusão na minha cabeça para coordenar essas coisas. Mas, enfim, né? A professora Soraya, minha vice-coordenadora, né, parceirona, a professora Leoné, a professora Cristiane, que está aqui também, a professora Miraíra, está nos bastidores ali, nos ajudando, a professora Viviane, que chegou, está aqui, professora parceira, né, uma docente externa nossa, vem lá da Federal da Agreste de Pernambuco, para nos ajudar, né, e tem sido de grande valia a participação da Vivi, e a professora Neísa, que é colaboradora, né, porque ela tem concentrado as energias dela no próprio GIS, né, mas continua sempre junto conosco, colaborando, né, no PROEF. A forma de ingresso, né, por uma prova unificada, nacional, né, que acontece todo ano, organizada pela VUNESP, que é uma fundação da Universidade Estadual Paulista. Né, ela foi a forma que a rede encontrou para dar conta de fazer uma seleção de 400 mestrandos, tendo mais de 4.000 inscritos, né, no país inteiro. É algo muito grande, muito difícil gerir tudo isso. Né? Então, a VUNESP tem nos ajudado nesse sentido, não sem problemas. Né? Óbvio, nesse ano, a galera que passou tomou um susto, né, Luiz? Teve um probleminha com a prova online, mas, no geral, eu digo que a gente tem mais êxito do que problema com essa forma de seleção. E, normalmente, como o Felipe falou, o edital é publicado ali em outubro. Né? Então, fica atento, marca lá a página da VUNESP como favorita, né? E vai acompanhando a publicação do edital. Também temos redes sociais agora, aqui do PROEF, UFAL. Né? A gente certamente vai divulgar
quando o edital for publicado. Mas chamar a atenção disso. Assim, nós, aqui da UFAL, a maior parte do processo seletivo, nós não temos nenhuma prerrogativa, né? Quem faz é a Fundação VUNESP mesmo. A gente pode ajudar, tirar dúvidas e tal, mas a gente não tem uma ingerência tão forte assim, né? Uma participação tão forte, ingerência não, uma participação tão forte assim nas decisões sobre o edital, tá? Mas estamos abertos a tirar dúvidas, obviamente. Pistas para um bom mestrado, né? Bom, aqui é sempre difícil dizer, né? Óbvio que aqui é a ótica do Silvan, que está coordenando, é docente, e a gente tem percebido alguns desafios já aí, com uma turma já se formando, né? E outras 2 turmas aí no meio do processo. Eu diria, uma boa gestão dos tempos e horários semanais para os estudos, né? Para as pessoas que estão em exercício, isso é um grande desafio, né? Sincronizar estudo e trabalho, né? É o que a gente tem escutado da maioria dos nossos mestrandos. Eu, a priori, assim, né? Inclusive é assinado lá na matrícula, né, Samuca, que vai disponibilizar 20 horas semanais. Aí você vai ver o cara tem 60 horas de vínculo, né? Que hora que esse cara vai viver, né? Que hora que vai dormir, né, Genilson? Mas eu diria que é uma gestão mesmo, e passa por ter uma qualidade do processo formativo, dedicar aí cerca dessas 20 horas semanais. Mas são 34 mestrandos que ingressaram, né, professoras e professores, pesquisadores, de 17 diferentes cidades, atuando por Alagoas afora, né, em 5 estados da nossa região. Nós temos professoras e professores de Aracaju, como o Ramon, que está aqui. Temos professoras e professores de Pernambuco, como o Marconi, que está aqui. Temos professores da Bahia, como Gilvânia, Giselma, né, lá de Paulo Afonso. E temos professores também da Paraíba, como o caso do Humberto, que defendeu o mestrado dele terça-feira e já se mandou de ônibus para Paraíba para voltar para trabalhar. Tá? Então, tem sido aí um alcance bem interessante, além de Alagoas, obviamente, que é a maior parte do nosso público, né? Um dado, mas que a gente não tem gostado muito, inclusive temos trabalhado para isso, é que são só 7 mulheres dos 34, né? Então, a gente está atento, inclusive temos uma comissão dedicada a isso agora, para a gente ver o que é que está acontecendo, porque não estamos satisfeitos com esse desequilíbrio de gênero aqui, né, no nosso polo, né? Mas temos uma pessoa com deficiência e 7 pretos e pardos que ingressaram pelas vagas reservadas. Isso não significa que não tenhamos mais, né, pessoas pretas e pardas, mas que ingressaram pelas vagas reservadas. E temos 7 bolsistas, né, da CAPES, 7 mestrandos e mestrandas que estão recebendo a bolsa de R$ 2.100, né, como uma ajuda de custo para esse deslocamento, para polo, etc. Né, não dá nem para dizer, né, que mas óbvio, é dinheiro, né, está valendo. Nós temos conseguido algumas bolsas aí, né, que o principal critério, inclusive, no PROEF, que a gente tem usado nacionalmente, é, inclusive, a distância que a pessoa mora do polo, né, considerando que são todos professoras e professores. Estou acabando. Último slide, prometo. E além das nossas, acho que não vai rodar, né, mas as nossas cantorias, né, que tantos fazemos e buscamos construir esses encontros, né? Esse foi um encontro com a primeira turma, está lá o churrasqueiro lá atrás queimando a carne, né, e o Humberto tocando violão com a Giselma, né? Então a gente tem também procurado fazer muitos desses encontros para que a coisa aconteça de maneira mais leve, né, fora dessa correria do trabalho que todos nós vivemos, tá? Então, sempre que possível, rola um negocinho desse para a gente se divertir junto também, tá? Aqui estão os nossos contatos, né, o e-mail, o Instagram e a página do PROEF no site do IF-UFAL. Obrigado. Obrigada, professor Silvan. Pessoal, a gente tem mais ou menos 13 minutos para um coffee break. A gente poderia aproveitar esses minutinhos para algumas perguntas, mas antes de passar 12 minutos,
Antes de passar as perguntas para vocês, eu fiquei na incumbência aqui de fazer um resuminho do que os professores coordenadores falaram, né? O professor David fez a primeira fala, mostrou que o início do mestrado em Educação Especial se deu no ano de 2024. Hoje a gente está com a segunda turma, eu falo a gente porque também eu faço parte do programa. Temos 2 linhas, né, de formação de recursos humanos, tecnologias educacionais e de escolarização. Tem como principal característica, né, esse trabalho interdisciplinar e colaborativo, atingindo várias áreas, né, não só a educação física, mas outras áreas que foram mencionadas pelo David. E eu deixei uma perguntinha, David, aqui. Então, eu vou já começar essa rodada de perguntas, depois eu passo para o professor Felipe. Só destacando que o mestrado em Educação Especial é o primeiro no Nordeste, nessa perspectiva estrito sensu, né? E um dos também primeiros do Brasil, se eu não me engano, ele é o terceiro mestrado em Educação Especial nesse nível estrito sensu. E, assim, David, eu gostaria de saber, né, como você vê as contribuições do mestrado em Educação Especial para o estado de Alagoas, para os estados vizinhos, né? A gente espera também contar com a participação de mestrandos e mestrandas, né, de outros estados. E eu queria entender um pouquinho mais quais as maiores contribuições que esse mestrado tão novo pode dar para o nosso estado e para os estados vizinhos. Então, obrigado pela pergunta, professora Soraya. Eu parto do pressuposto de olhar a nossa realidade local, né? Maceió e Alagoas, eles possuem baixos índices de desenvolvimento educacionais. E, com isso, nós temos baixo índice de alfabetização. Se a gente está falando de alfabetização e de uma escola que não consegue atender a essa população regional, né, que não consegue alfabetizar, e aí inclui todos, como pensar também como estão localizados as pessoas com deficiência nesse cenário? A gente parte do pressuposto, né, e as pesquisas já evidenciam isso, que pensar a escolarização de pessoas com deficiência na escola não é uma prioridade. Então, esse mestrado em Educação Especial, ele busca pensar a escolarização desse público, né? Por isso que a nossa área de concentração é a escolarização do público-alvo da educação especial. Para responder a isso, nós desenvolvemos 2 linhas de pesquisa que a gente acredita que tenham essas linhas potenciais de contribuir para a sociedade. Primeiro, pensar a formação de recursos humanos, a oferta de serviços e também pensar o desenvolvimento de produtos educacionais, nesse caso, as tecnologias educacionais, que possam contribuir para pensar a escolarização de pessoas com deficiência e, dessa maneira, melhorar índices de desenvolvimentos educacionais no nosso estado, na nossa capital, e melhorar, consequentemente, a escola alagoana e melhorar e dar dignidade ao processo educacional de pessoas com deficiência, né? Então, é dentro desse cenário que eu acho que o nosso mestrado ele pode responder a essa necessidade locus regional. Excelente, David. Obrigada pela resposta. E o professor Felipe apresentou, né, o curso, mostrou que é o primeiro programa acadêmico, os demais, tanto o mestrado em Educação Especial quanto o ProF, eles são mestrados profissionais. Já o programa acadêmico do PAP-GCM, ele é acadêmico, né, ele iniciou em 2024, tem 2 grandes áreas, né, da biodinâmica, da atividade física e saúde, 2 linhas, como fatores determinantes do desempenho físico e esportivo, atividade física, exercício físico, saúde e doença. E eu queria saber, professor, como o mestrado integra a pesquisa aplicada
a prática profissional dos mestrandos e mestrandas, levando em consideração a qualidade de vida, o desempenho físico e esportivo. De que forma a pesquisa ela pode impactar socialmente, inclusive acho que você até mencionou sobre isso, nesses âmbitos, né, da qualidade de vida e do desempenho físico e esportivo. Obrigado pela pergunta, Soraya. Eu penso que, quando a gente trabalha no mestrado, com os alunos, né, e com os mestrandos, a participação em pesquisa ela é sempre muito importante, porque a gente busca provocar a fronteira do conhecimento, né? Então, a gente busca sempre desafiar as fronteiras de conhecimento, na produção de novas soluções, novas ideias, de novos processos ali de treinamento, seja para a saúde, seja para o desempenho. E aí, isso faz com que o nosso aluno não só se forme, a gente tem essa visão, né, que a demanda social ela não se foca somente em a gente formar novos professores de ensino superior, mas também novos profissionais que possam aplicar aquilo na sua realidade prática, seja ela no atendimento à saúde, seja ela no atendimento ao desempenho físico. Então, a participação do mestrado ela vem não só para formar novos professores, para isso também, né, novos professores do ensino superior, qualificados, etc. e tal, mas também para a gente superar essa noção de que o mestrado acadêmico só serve para isso, né? Mas ele também serve para desafiar esses limites do conhecimento e trazer novos processos para a prática profissional desses alunos que vão ser mestres atuando em times de futebol, mestres atuando no SUS, né, no atendimento básico à saúde, em clínicas especializadas, em clubes esportivos. Por exemplo, né, um exemplo muito marcante, aí eu vou puxar a sardinha para o nossos projetos, né, que é onde eu tenho mais familiaridade para falar. O trabalho que tem sido feito pelo LACAI com o futebol feminino é um trabalho que atende muito à realidade local de Alagoas, que é um lugar carente de atendimento ao futebol feminino, o Brasil inteiro né, mas nós somos o estado que revelou a Marta, por exemplo, né? E a gente não tem aí um atendimento a essas meninas que querem se tornar novas Martas, né? Se tornarem essa nova inspiração. Então, o trabalho que é feito com o futebol feminino, ele visa rendimento, ele visa possibilitar que essas meninas atinjam lugares de desempenho, né, elevado, porém, ele tem esse atendimento, esse foco. A gente poderia estar focado ali só no futebol masculino, que é onde gira, né, grandes fortunas no Brasil, mas a gente espera, com o desenvolvimento de processos específicos para o treinamento de mulheres, diminuir essa assimetria também do treinamento, que a gente vê isso como uma forma de inclusão social da mulher nesse espaço de desempenho esportivo, né? Obrigada, professor Felipe. E, por fim, o professor Silvan apresentou o PROEF. O PROEF foi o nosso primeiro mestrado do IF, a iniciar no ano de 2023. Estamos na 3ª turma. Mais uma vez, coloco no plural, porque também faço parte do PROEF. O PROEF tem como principal objetivo aprofundar a formação de professores e professoras em exercício de educação física. Tem 2 linhas específicas, uma sobre formação, intervenção e profissionalidade docente, e a segunda linha, abordagens metodológicas e processo de ensino. Faço uma pergunta para o professor Silvan, mas como ele consumiu um pouquinho mais de minutos, a resposta vai ser um pouco mais breve, viu, Silvan? Para a gente dar também a oportunidade para a plateia exercer algumas perguntas. Silvan, você mencionou na tua fala que hoje o PROEF ele não só recebe mestrandos e mestrandas do estado de Alagoas, né? Hoje a gente tem essa representação de mestrandos da Paraíba, Sergipe, Bahia, Pernambuco. Como é que você pensa que o PROEF, né, levando em consideração essas mudanças recentes que a gente tem de políticas, de documentos legais, de mudanças, né, de abordagens, ele pode ser... eu não gostaria de usar essa palavra, mas eu vou usar, mas assim, mais diretivo e eficiente para contribuir com as escolas públicas, né, não só do estado de Alagoas, mas dos demais estados. Bom, a Soraya quer que eu faça um tratado aqui, né? Mas eu não vou fazer isso com ela. Só para dizer assim, né? Acho que a melhor descrição que eu vi ser feita sobre essa necessidade da educação física, né? Se repensar, talvez, foi do professor Fernando Gonzalez, junto com Paulo Festensaif, que eles dizem que a educação física escolar no Brasil ela está, né, não mais e ainda não, né? Então, ela não achou exatamente um lugar depois do movimento renovador ali da década de 90.
E a gente tem conversado muito sobre isso, que talvez o PROEF seja esse novo lugar, né, da educação física escolar brasileira. E aí, né, puxar a nossa sardinha aqui, um novo momento para a gente pensar e repensar e continuar construindo a educação física escolar no Nordeste. Né? Acho que a gente tem estudos seminais do professor Silvio Gamboa, a quem faço aqui já uma homenagem, no nome da professora Márcia, que também está aqui, que já mostrava que havia, sim, produção de conhecimento em educação física escolar aqui no Nordeste, mas que havia lacunas, e talvez o PROEF venha justamente para trazer essas novas possibilidades. Só um exemplo, não vou dar muito spoiler, porque a Elô vai falar daqui a pouco. A Elô, com a dissertação dela, que eu estou mais desorientando do que orientando, a Elô propõe novas habilidades que não estavam previstas na BNCC, por exemplo. Então, é isso que a gente está ousando fazer, né, ao trabalhar por dentro do PROEF. Agora eu vou perguntar ao nosso coordenador do evento se a gente tem mais algum tempinho, né? Eu acho que uns 5 minutos para quem tiver perguntas, direcionar para pelo menos uma pergunta representativa para cada coordenação. Professora Márcia. Bom dia a todos vocês. Não é uma pergunta, é um destaque do momento histórico que eu, dinossaura, eu me considero, né, porque eu fui professora no início do curso de Educação Física, então este momento é histórico para uma dinossaura, que foi a primeira a sair para o mestrado, a primeira a sair para o doutorado e a primeira a sair para o pós-doutorado. Então, só para contar minha linha de história, eu não vou contar, mas eu tive que me aposentar para poder fazer o pós-doutorado. E o Passos, que está presente, sabe muito bem por quê. Né? Então, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que este caminhar acadêmico, como o Silva falou, ele está registrado. Está registrado onde? Nos anais do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Por isso que, quando nós indicamos o Ailton para estar presente àquela mesa, né, ele falou muito bem da importância do CBCE para todos nós, principalmente para vocês que estão iniciando, os docentes que já estão aqui atuando, eu parabenizo, né, aos que estão à mesa, excelente exposição, e eu, em nome de Celita Farel e de Joelma, que estamos ajudando, e os demais membros da comissão provisória, parabenizamos este momento histórico. Eu quero destacar ainda, e o Silvan colocou, a importância, todos os três colocaram, a importância dos grupos de pesquisa. Eu voltei do doutorado, defendi em 99. 2000, eu fui convocada para construir o LEPEL. E o LEPEL pertence, até hoje, ele atua em nível local, regional, nacional e internacional. E nós não trabalhamos apenas na UFAL, na UFBA, UFAL de Arapiraca. Não, nós trabalhamos e temos trabalhos que estão registrados com 70 pesquisadores com várias universidades no Brasil. E um deles, financiado pela FAPESP, Silvan colocou, eu agradeço a homenagem ao meu esposo falecido, Silvio Gamboa, e dizer para vocês que tudo está registrado. Não precisa inventar roda. O que vocês querem saber, o que já foi escrito, está lá. Está lá no nosso último livro, da pesquisa que foi financiada pela FAPESP, com 70 pesquisadores. Fora isso, nós temos todos os trabalhos que são divulgados pelo Grupo LEPEL, que é uma rede agora. Então, acredito que nós somos um exemplo, não é, para todos vocês, que não é a idade que nos coloca na pesquisa. Porque, queira ou não queira, eu tenho que continuar pesquisando, só não frequento mais sala de aula, porque sou mãe de uma criança de 12 anos, né, que eu tive uma filha aos 61 anos, então agora tenho as outras obrigações, tenho outras questões para colocar, além de cuidar da minha saúde física. Por esse motivo, eu cancelei todos os meus compromissos hoje. E quais eram? Hidroginástica, academia, certo?
supermercado para poder estar aqui com vocês. Mas isso eu posso fazer à noite, tranquilo. E gostaria de dizer, convidar para vocês, o Ailton já colocou, o nosso pré-Combrace, né, que vai ser realizado não com toda essa pompa aqui, mas principalmente porque nós estamos convidando vocês para participarem. Ele vai ser em 2 momentos, contando com a junção com o grupo de educação física, com todo esse instituto, e em segundo nós traremos nada mais, nada menos, Celi Tafarel. Agora, deixa eu perguntar para vocês aqui, quem já leu alguma coisa de Celi Tafarel? Pouco, muito pouco. Vocês têm que ler. Ela é uma crítica na área da educação física. E ela entende muito sobre a questão da educação física escolar, e nós temos muitos trabalhos que vão poder colaborar vocês que estão interessados. Então, antes de elaborar seus projetos, vocês procurem ler também Celi Tafarel. E eu ainda digo mais para vocês aí, né, do curso, que Silvio Santos Gamboa deixou toda uma estrutura de elaboração de projetos. Né, que ele veio aqui na UFAL, quando eu ainda estava na ativa, né, em 2001, e atingiu 1.500 estudantes aqui na UFAL, o Tonholo está de prova, que foi ele que convidou, entre alunos de iniciação científica, graduação e pós-graduação, porque nós só estamos tendo mestrado agora. Então, fica o convite e parabéns, valeu a pena ter perdido o meu cotidiano para enfrentar esses estudantes, esses professores, e parabéns ao Ailton, que nos representou muito bem lá. Ok, é só parabenizar, não tenho pergunta. As perguntas vêm depois. Obrigada, professora Márcia, pela contribuição de vida, né, de vida acadêmica, que colaborou muito hoje com o nosso instituto. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Todo mundo, o Silvano está falando aqui, está todo mundo com o projeto pronto, já sabe qual é o mestrado que vai direcionar. Bom, gente, então sendo assim, a gente encerra essa mesa, sabendo que terão outros momentos que vocês podem, né, perguntar junto com os professores, com os coordenadores e até mesmo com os mestrandos para tirar dúvida. Então, muito obrigada. Só destacar a chegada, né, do professor Passos, está aqui conosco, a gente brinca que é o nosso decano, né, ele estava lá no princípio de toda essa história, né, junto com os outros tantos. Então, agradecer ao professor Passos pelas contribuições. Né, e um outro destaque importante, né, quando eu conversava com o David, a gente falava, né, pô, mas você está divulgando como educação física, né, e tem uma educação especial ali junto. Acho que isso é parte do processo da construção dessa identidade, né? Eu acho que isso é muito importante, assim, para a gente também ter um pouquinho de autoestima, eu diria, né, do ponto de vista da educação física. Muitas vezes a gente vai se jogando num determinado lugar, do ponto de vista científico, como uma área pouco ou mais ou menos científica, né? E acho que uma das nossas grandes potências e riquezas é justamente esse esforço que a gente está fazendo junto, né? De pensar a biodinâmica, de pensar a saúde, de pensar a educação especial, de pensar a educação física escolar, né? Eu acho que a gente tem que bater no peito e assumir, né, essa pluralidade como um dos nossos grandes valores. Tá? Então, agradecer aqui publicamente ao David e ao Felipe, né, e a nossa mediadora Soraya também, que trabalha muito, inclusive em 2 programas aqui, né, talvez ela seja a que mais trabalha dos 4, porque está em 2 programas. Né? Então, obrigado, Soraya, também. Palmas para a Soraya. Né? Vamos para o coffee break.